Glória a Deus. Amém, né? E então nós vamos passar para a leitura do texto que vai ser o texto introdutório da nossa mensagem de hoje, né? Nós vamos abrir lá em primeiro livro de Reis, tá? Abra lá em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8, depois nós vamos ler os versículos 16 a 18. Tá bom? Primeiro livro de Reis, 18, 1 ao 8 e depois 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Eli apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhes ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis aqui está Elias. Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Bom, queridos, eu quero primeiro, antes de passar, falar um pouquinho sobre o texto, né? Lembrar aqui de uma cena de um filme, né? Não aconselho a assistir, né? Porque o filme tem uma temática um tanto quanto espírita, né? Mas é um filme que fez muito sucesso, então muita gente vai lembrar, né? O filme se chama Ghost, né? Onde nós vemos ali o ator principal, né? Patrick Swayze, né? E ele tinha a namorada dele, que era a Demi Moore, né? E infelizmente ele morre, né? Numa cena. E aí, né? Aí que entra a cena que nós não concordamos com nada das coisas que acontecem a partir daí, né? Porque o espírito dele fica como que retido aqui na Terra, né? A alma dele, né? Vamos dizer assim, né? Então, um filme um tanto quanto espírita, né? Então, só que aí ele queria falar com a noiva, né? A namorada dele, enfim. Né? E, claro, não tem como ele se comunicar com ela. Só que aí ele descobre uma mulher que dizia que era vidente, na verdade ela era uma charlatã, né? Porque ela, na verdade, ela não tinha esse poder, né? Mas, de repente, quando ele tenta comunicar-se com ela, ela descobre que, na verdade, o que ela vinha fazendo era enganar as pessoas. Ela descobre que ela tinha essa habilidade, né? Esse dom, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente sabe que é tudo mentira. Na verdade, ninguém se comunica com mortos, né? Apenas se comunica com demônios, né? E, enfim. Mas no filme, né? Ele quer
que ela leva a mensagem para a namorada dele, né? Mas ela se nega a ouvi-lo, ela fica assustada com aquilo, enfim, né? E ela se nega a ouvi-lo, e ele, para tentar convencê-la, o que ele faz, né? Ele fica cantando no ouvido dela o tempo todo, de dia, de noite, e cantando aquela música do elefantinho, né? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes incomodam muito mais, e aí ele vai incomodando ela até que a convence, né, a fazer o que ele queria, né? Aí transcorre o filme, né, com toda essa temática, né, espírita dele, né? Então, interessante é que a musiquinha, né, não fala sobre um elefante que incomoda muita gente. E na verdade, não é o elefante que incomoda, né? É a pessoa cantando a música do elefante que incomoda muita gente, né? E é que incomoda, né? E incomoda muito mais, né? Essa é a temática aí da musiquinha, de gente que usa a musiquinha para ser bem chato, né? Quando quer ser chato. E nós vamos descobrir, né? Eu falei sobre Elias e vou falar sobre um outro personagem. Vou introduzir ele daqui a pouquinho, né? E esses 2 personagens bíblicos vão disputar entre si o título do cara mais chato do mundo, né? E então a gente vai descobrir por que eles foram considerados os caras mais chatos do mundo, né? E a gente aí vai descobrir uma outra coisa mais importante, que na verdade a coisa que mais incomoda o ser humano, e não incomoda somente um, mas incomoda a todos, né? É o problema do pecado. Isso realmente incomoda a todos, por quê? Porque a Bíblia diz que não há quem não peque, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. E isso é realmente aquilo que perturba a vida de quem, né, não procura uma solução para esse problema e incomoda também a vida das pessoas à sua volta, né? Nós vamos aí ver nesse contexto, no contexto histórico do texto que a gente leu, né, que o rei Acabe, né, se você ler o capítulo 18 até o versículo 19, né, você vai entender, e Leus também, pode ler também, você teria que ler também aí o capítulo 17 também, né, porque você vai entender aí por que a Elias, né, no capítulo 17, ele decreta um tempo de seca, né? E fica sem chover sobre a terra por mais de 3 anos. Sobre a terra fica sem chuva, né? Isso traz maior transtorno, né? Você vê mesmo o rei Acabe aqui procurando alimento para os seus animais, porque estava tudo seco, né? E provavelmente, com certeza, estava trazendo transtorno para toda a sociedade daquela época de Israel, né? A ponto o próprio Elias também ser vítima, né, desse problema, né? E Acabe, por causa disso, estava perseguindo Elias. Tanto é que quando ele encontra com Obadias, no texto que era o mordomo do rei, no texto que a gente leu, a gente saltou justamente a parte onde Obadias explica, ele fica assustado vendo Elias, e ele diz: és tu mesmo, meu senhor, porque o rei Acabe está te procurando já há muito tempo, e não houve um lugar em Israel que ele não tenha te procurado, porque ele pretende te matar. E Elias fala para ele: não, vai lá e fala para o rei que eu quero me encontrar com ele. E Obadias fica assustado, falou assim: eu fiz alguma coisa de mal para o senhor querer a minha morte, porque se eu for lá falar para o rei que te encontrei, e quando eu voltar o senhor não tiver, ele vai me matar, né? Porque pode ser que Deus te leve uma hora para outro lugar, e aí o rei vai me matar, né? E aí ele afirma para Obadias, Elias afirma para Obadias: não, olha, pode ter certeza, né? Pode falar para ele vir ao meu encontro que eu vou estar aonde eu disse que eu estaria, né? E aí, dito e feito, ao encontro entre Elias e Acabe, Acabe está, né, realmente com muita raiva de Elias, porque ele decretou através de profecia,
aquele acontecimento, né? Que é aquela seca e aquela fome em Israel por mais de 3 anos, né? E aí, o que diz Acabe quando encontra Elias? Ele fala assim: eis aí o perturbador de Israel, né? Querendo botar a culpa no mensageiro, né? E sendo que isso tinha vindo da parte de Deus. Por quê? Porque o Acabe achava que era Elias o responsável. Só que Elias diz assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e tua casa, a casa de teu pai, né? Por quê? Porque eles deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns, seguiram os outros deuses, né? Além de pecarem, não cumprindo a palavra do Senhor, né? Eles ainda caíram no pecado da idolatria, que, de acordo com a Bíblia, né, é uma abominação ao Senhor, né? Então, queridos, muitas vezes as pessoas, elas cavam o buraco para elas mesmas caírem, e quando estão lá dentro do buraco, elas querem culpar a Deus pelo infortúnio que lhes aconteceu, né? É triste realmente ver pessoas culpando a Deus pelas consequências dos atos que elas tomam, né? Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, aquilo o homem vai colher, né? E infelizmente, muita gente vai dizer assim: ah, mas eu não fiz nada para merecer isso, né? Na verdade, a gente não fez nada para merecer nada de bom. Porque, na verdade, porque todos pecaram, né? Nós não merecíamos graça alguma de Deus. E nós vemos Deus, pelo contrário, oferecendo a possibilidade de sair de qualquer situação de desgraça. Né? Por quê? Porque Deus promete ajudar, amparar, suster, prover a todo aquele que se achega a Ele. Né? Mas enquanto a Bíblia diz que Ele vai abandonar aqueles que o abandonam. Se a pessoa quer estar longe de Deus, Deus vai respeitar a sua vontade. Mas entenda que se Deus é fonte de luz, de paz, de alegria, né? Você simplesmente está abrindo mão de todas essas coisas, tá? Então, queridos, quem estava provocando o problema não era Elias. O problema era provocado pelo rei Acabe, pelos seus ancestrais que vieram antes dele, que eram reis maus, que incentivaram a idolatria e a feitiçaria, né, no povo de Israel, né, que estavam levando. Acabe tinha se casado com, né, Jezabel, que era uma adoradora, uma promotora da falsa religião, né, de Baal dentro de Israel. E aí toda aquela situação que estava acontecendo era por culpa de quem? Por culpa dos próprios pecados da casa do próprio rei, e ele mesmo com seu exemplo, porque muitos reis, quando eram reis bons, eles na verdade, eles acabavam com toda a idolatria, derrubavam todo tipo de ídolo, né? E decretavam a adoração ao Senhor, jejum, a volta aos mandamentos de Deus, mas Acabe, e juntamente com Jezabel, estavam fazendo exatamente o contrário, né? Então, nós vemos aí, para você entender, que muita gente, né, quer botar a culpa em Deus, né, quer botar a culpa nas pessoas, né, que mostram os seus pecados. Ah, mas que pessoa chata de me falar que eu estou errado ou que eu estou seguindo um caminho errado, sendo que muitas vezes essa pessoa ela só quer o seu bem, né? Nós temos aí agora o segundo personagem que eu quero introduzir a vocês, né, que vai disputar com Elias, e depois vai ter um terceiro ainda, vai correr por fora no final, querendo tomar o título, né, do cara mais chato do mundo. Né? Por quê? Né? É aquela pessoa que mostra a verdade, aquela pessoa que é um estraga-prazeres, vamos dizer assim. Né? Porque muitas vezes a pessoa está lá, vamos fazer isso, e aquilo é errado, falou assim: olha, vocês vão fazer isso daí, mas vai dar errado. Vai vir polícia ou não sei o que, enfim, a pessoa vai avisar, vai ser a mente lúcida e sábia e prudente
né, da vez, né, querendo estragar o prazer de todo mundo, mas é uma pessoa que na verdade está pensando no bem de todos, né? Então nós vemos aí João Batista foi alguém que perturbou o rei Herodes, porque a Mateus 14, versículo 4, João Batista simplesmente disse para Herodes que não era lícito ele, né, simplesmente tomar a esposa do irmão dele e se casar com ela. Ele falou que isso aí era adultério, né, que Herodes estava sendo adúltero e ao mesmo tempo, né, sendo desleal com o seu próprio irmão, né? E João Batista, né, ele não era um homem de meia verdade, né? Ele sempre dizia a verdade a todos, não importa quem fossem, né? O próprio rei. E não somente o rei, mas muitos dos seus contemporâneos, né? Especialmente os fariseus e saduceus. Diz a Bíblia que lá em Mateus capítulo 3, versículo 7, que né, muitos deles, fariseus e saduceus, vieram para o batismo, né? Não vieram para ser batizados, né? Vieram para ver o que ele estava fazendo, né? E aí João Batista foi muito duro com eles, né? Ele disse para ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, quer dizer, da ira de Deus que está para vir sobre os homens, né? E ele disse: ó, não fiquem dizendo por aí que temos por pai Abraão, porque Deus pode pegar essas pedras aí e tornar elas seus filhos, né? Então está dizendo, João Batista estava dizendo para eles que era mais fácil aquela pedra se tornarem filhos de Deus do que aqueles homens duros de coração, fariseus, escribas e saduceus, hipócritas, né, se tornarem filhos de Deus. Então, João Batista certamente tinha muitos inimigos, né? Embora fosse muito respeitado, e diz, né, que a esposa que ele tomou, né, Herodias, que ela ficou, né, picando de raiva, né, ficou odiando. E quando, né, a filha dela dança para João Batista, né, ela simplesmente pede, né, ela pede, ele oferece para ela, né, o rei oferece, se agrada com aquela dança, né? Oferece para ela até a metade do reino dele se ela quisesse. Mas ela, influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista, né? Então, dizer a verdade às vezes tem custos, né? Porque muitos, por falsificar, por aceitar suborno, ou por molhar a mão de autoridades, né? Estão se dando bem, entre aspas, né? Mas esquece que um dia vão ter que se ver com Deus, né? De viver e falar a verdade, às vezes tem um preço muito alto, né? Mas saiba que bem-aventurado é aquele que por causa da justiça, né, e do evangelho é perseguido, né? A Bíblia diz que é grande o seu galardão no céu. João, no capítulo 1, versículo 8, aí o evangelista, falando a respeito do João o Batista, né, diz que ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz, né? E nós também não somos a luz, né? A luz com artigo próprio, né? Mas nós somos luzes a partir do momento que nós refletimos a luz de Jesus. Assim como João Batista, ele testificava, ele testemunhava da luz, né? Então, queridos, ele veio justamente para trazer esse contraste no meio de uma sociedade de trevas, uma sociedade de gente corrupta, de gente incrédula, de gente que era perversa, né? E assim a Bíblia também nos diz que nós somos luz no Senhor, né? E que nós devemos brilhar como candeias, brilhar como astros no meio de uma geração incrédula e corrupta. Efésios 5, versículo 11, diz que nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas, mas antes devemos reprová-las, né? Então muita gente diz, não, se a pessoa está fazendo isso errado, eu não vou me meter, não tem nada a ver comigo. Mas se você sente que você pode evitar alguém de cair no buraco, né, e só existe você para avisá-la, né, pode ser que Deus queira que você faça isso, né? Então, nós não devemos simplesmente não
concordar, não ser participante das obras das trevas, nós devemos reprová-las. Né? É aí que o cristão se torna chato. Agora a questão não é ficar falando, você vai para o inferno, você está fazendo isso, bebendo, se prostituindo, drogando, ou seja lá o que for que as pessoas estejam fazendo. Né? Existem maneiras de nós fazermos essas coisas, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né, de como fazer diferença, né, de como ser esse contraste. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, né, logo depois dele ter dito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E aí ele fala, logo posteriormente ele fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mesmo Deus oferecendo o seu Filho ao mundo, né? A Bíblia fala que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Infelizmente, nós podemos dizer a mesma coisa da humanidade. Jesus veio para a humanidade, que é sua, que foi criada por ele, mas a humanidade não o quis receber. Porque a maioria das pessoas do mundo, né, amaram mais as trevas do que a luz. E aí diz o texto que eles não quiseram se achegar para a luz. Para quê? Para não terem suas obras questionadas pela luz. Né? De sorte que quem pratica o pecado o faz nas trevas, porque não quer ver as suas obras sendo expostas. E quem pratica a verdade, diz o texto, que se aproxima para a luz para que suas obras sejam evidenciadas. Né? Quem anda na luz não tem vergonha de ser o que é, porque não tem do que se envergonhar. Porque é uma pessoa compassiva, é uma pessoa misericordiosa, amável. Né? Então ele se aproxima da luz. Mas quem pratica o mal aborrece a luz e não se chega a ela para não ser aborrecido por ela. Então, queridos, para quem não vive a vontade de Deus, a luz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus o incomoda. E também as testemunhas de Deus. Por quê? Porque a sua vida justa incomoda as pessoas. Quer ser mais santo que os outros? Lá vem um moralista me dando lição de moral. Querendo ser mais santo que todo mundo. Né? Mas sabe que eu tenho visto, e eu vi testemunhos, né? A Érica mesmo contava testemunhos dela, que as pessoas realmente não chamavam para participar das rodinhas, das coisinhas que eles faziam, mas quando tinham problemas, né? Ela compartilhava que elas o procuravam. Eu estou passando esse problema, ora por mim. As pessoas vão saber que você realmente é sério. Porque muitos acham muito difícil alguém ter uma vida santa assim, ficam dizendo, essa pessoa na verdade é um hipócrita, ela não é tudo isso. Mas à medida que convivem com você, elas vão ver a sua seriedade. Vão ver que você leva a sério a sua fé e a fé que você professa. Né? E é por isso que a Bíblia diz, né? A palavra que está lá no livro de Jó, muitos virão procurando obter o seu favor. Né? Por quê? Porque pela a sua vida, né, eles poderão ter contato com a luz de Deus. Né? Então, queridos, a quem eu faço uma pergunta, a quem você tem aborrecido? Não tem como você ficar meio termo. Ou você está aborrecendo a luz, né, que é Jesus, que é Deus, ou você está aborrecendo, né, outras coisas. A gente vai saber a quem a gente aborrece quando nós estamos agradando a Deus. Quando você está agradando a Deus, você ganha inimigos. Né? E estes inimigos podem ser aqueles que, até mesmo os da própria casa, disse Jesus. Né? Que você aborrece o mal. A Bíblia diz que nós passamos a aborrecer o mal. Que fazer a vontade de Deus é aborrecer o mal. Você começa a aborrecer o inimigo. Você aborrece até a sua própria vida. Se não, vejamos lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Né? Lucas 14, versículo 26. Olha só. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai,
e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Que forte essa palavra, né? Se alguém não aborrecer seu pai, sua mãe. Mas o que está querendo dizer que todo mundo tem que virar um chato agora, né? Vou ficar ali cutucando minha mãe, meu pai, né? Para ficar aborrecendo eles. Não é esse o sentido, né? É a possibilidade de que você entregando a vida a Cristo e tendo familiares, né, que não têm uma vida de compromisso com Deus, né, não conhecem a Deus, né, são descrentes, né, certamente a sua vida vai aborrecê-los. Eu, na minha casa, tive esses problemas, né? Quando eu me converti, eu tinha uma fome muito grande de Deus. Certo dia, fazendo uma consagração, jejuando e orando, fui para a cozinha, peguei minha Bíblia, sentei e fui ler, aquelas epístolas do final da Bíblia. Estava quase terminando todas elas, né? Aí meu pai, nesse dia, ele tinha saído e chegou de madrugada, né? E me pegou lá, lendo a Bíblia. Ele ficou assustado com aquilo, que ele achou que eu estava me tornando um fanático, né? E aí começou a brigar comigo. Ah, por que você está ficando fanático? Está lendo Bíblia de madrugada e não sei o que, né? E para mim, que já adolescente, já participava das festinhas, das baladinhas, porque a minha família é uma família, né, grande, e eu às vezes, né, primeiro ia na igreja, depois, se desse tempo, eu ia nos aniversários, nas coisas que eles faziam, e aquilo incomodava. Um dia chegando da igreja, né, e eles estavam reunidos, né, nas suas festinhas, né, e eu estava indo direto para o local, mas ouvi, né, um deles falar, né, ao meu respeito: ah, mas não sei o que, ele está agora, não quer saber mais de estar com a gente, não sei o que. Claro que com o tempo, né, a gente adquire sabedoria, né, e passa também, né, mas no começo, aquele primeiro amor, né, você quer saber de igreja, você quer saber de estudar a Bíblia, né, mas eu creio que no começo eu realmente tinha essa postura de ser o chato, né. Muitas vezes eu queria cobrar a postura de cristão de meus irmãos que não eram cristãos, né, que não eram cristãos, que eu digo, né, no sentido né, evangélicos, né, de seguirem a palavra, né. Hoje, queridos, né, eu tenho gasto mais tempo orando por eles e sempre tem sido me dada a oportunidade, né. Estou lá no aniversário, ou se estou no Natal, né, é me dada a oportunidade de falar da palavra, né. E eu creio que essa semente vai estar dando resultados, né? Porque nós temos regado elas com oração. Mas hoje temos esse respeito, né? Porque com o tempo, né, a gente foi conquistando isso, procurando andar e fazer aquilo que a gente pregava e agir com sabedoria, né? Então, mas acontece. Hoje em dia a gente ouve falar de pessoas que são botadas para fora de casa, lá no mundo muçulmano, por causa de terem se convertido a Cristo, né? Alguns são deserdados, alguns são botados para fora, e existe ainda hoje casos de pessoas sendo mortas por causa da sua fé, às vezes pela mão dos seus próprios parentes, né? Então, é a situação que a pessoa é exposta ao seguir a Cristo, né? Infelizmente, pessoas que não seguem a Cristo, a Bíblia diz que elas andam segundo o príncipe da potestade do ar. E se o inimigo, ele é o anticristo, ele odeia a Cristo, né? Ele vai influenciar as pessoas para perseguirem a Cristo por meio, né, de perseguir os seus servos. Não é isso? Quando Paulo perseguia a igreja e Jesus aparece para ele, não foi isso que Jesus falou para ele: Paulo, por que tu me persegues? Mas Paulo ainda não tinha perseguido a Cristo, né? Não existe nenhum relato bíblico que Paulo tenha perseguido a Cristo, né? Mas ele perseguia quem? Perseguia os cristãos, arrastando-os, prendendo-os, consentindo com a morte de Estevão, por exemplo, né? Ele se opôs a Cristo, tá? Mas
Assim, nós estaremos agradando a Deus, como eu disse, né? Se por amor de mim, sois perseguidos, né? Alegrai-vos, disse o Senhor, que é grande o vosso galardão nos céus, né? Então, queridos, nós vamos aborrecer, sim, aborrecer as pessoas que estão à nossa volta, vamos aborrecer a nós mesmos, né? Diz a palavra de Deus, né, em João 12, 25, João capítulo 12, versículo 25, quem ama a sua vida perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Né? Tem versões que vão dizer, aquele que aborrece a sua vida neste mundo. Então, se você, muitas vezes, né, é tentado, e é uma coisa que você acha que vai ser prazeroso para você, ou que você vai ter benefício, né? Como eu disse, de subornar, ou ser subornado, ou molhar a mão, como diz por aí, né, de alguma autoridade para conseguir alguma coisa, ou fazer alguma coisa que é contra a lei para ter algum benefício financeiro através disso, né? Você muitas vezes se nega a fazer isso por amor de Jesus, você vai estar trazendo aborrecimento para si mesmo. Talvez, né, você vai dizer, poxa, eu poderia ter uma vida muito melhor se eu praticasse isso que todo mundo pratica. Poderia já estar com carro melhor, poderia já estar com minha casa própria, poderia, enfim, ter de dinheiro para viajar, igual muita gente tem. Né? Eu estou citando assim apenas um caso. Né? Mas nós, queridos, nós temos parâmetros para viver. Né? O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Então, esse parâmetro, embora pareça limitante, nos concede liberdade de consciência, paz de espírito, a capacidade de deitar a cabeça no travesseiro e estar em paz, porque estamos praticando a vontade de Deus. Né? Então, você, ao aborrecer o mal, aborrecer a si mesmo, né? Para praticar a vontade de Deus, pessoas que abrem mão de coisas por causa de algum chamado, pessoas que por causa da obra missionária abriram mão de seu emprego ou de alguma coisa para servir a Cristo em outros países. Eu tenho casos para contar de vocês que tinham emprego e até mesmo estabilidade, mas o fizeram por amor e obediência ao Senhor. Isso que a Bíblia nos chama de aborrecer, né, a si mesmo, tá? Pois bem, tem outra pessoa a qual nós podemos aborrecer, né? Nós podemos aborrecer o próximo, né? Aborrecer a nós mesmos, mas também ao buscarmos agradar a Deus, claro, né? Porque tem gente que aborrece porque é chata mesmo, né? Enfim. Mas esse é o tipo de aborrecimento do bem, né? Aborrecer porque você está procurando viver a vontade de Deus, tá? Mas se você não procura viver a vontade de Deus, a quem você vai aborrecer? Você vai estar aborrecendo a Deus. Por quê? Porque as práticas que você vai estar praticando em sua vida, né, muitas das vezes vão ser contrárias à vontade de Deus. Abra lá, por exemplo, em Provérbios, capítulo 6, Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Provérbios capítulo 6, 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. 6 coisas, né, aborrece ao Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Estou repetindo o 16. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama os projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a sétima, né? 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima ele abomina. Né? O que aborrece a Deus? Olhos altivos, orgulho, pessoas que estão vivendo sua vida sem depender de Deus. Esse é o principal orgulho, né? O orgulho que mais aborrece a Deus, né? A pessoa que tenta viver a sua vida independente da vontade de Deus. Língua mentirosa, a pessoa, né, que fala mentiras. E eu vou soltar isso daqui, depois eu vou falar sobre ele.
Coração que trama projetos ruins, coisas ruins, né? Que fica maquinando mal contra os outros ou contra Deus. Peça que se apressa a correr por mal. A pessoa é tentada e, né, nem para pensar, ela já sai correndo para não correr o risco dela ficar em dúvida e não fazer. Né? Então, ela corre para fazer aquilo que é errado, né, para poder fazer logo. Né? E aqui fala testemunha falsa que profere mentiras, né? Que é falar de alguma coisa que alguém fez sem ela ter feito, né? Enfim, né? É a falsa testemunha. Mas aqui, no meio na terceira coisa que aborrece ao Senhor, está aqui mãos que derramam sangue inocente. Você imagina que isso, que Deus se aborrece mais de pessoas que semeiam contenda entre os irmãos que pessoas que matam? Que absurdo, né? É porque o mal que a pessoa faz ao matar alguém, né? Ele não tem poder de mandar aquela pessoa para o inferno, né? Não diretamente. Né? Só Deus pode decidir sobre o destino de uma alma humana. Né? Mas, querido, quando alguém ele provoca contenda entre irmãos, né? Ele separa amigos, separa parentes, né? Ele provoca essa contenda, né? Ele está condenando pessoas à morte, porque quem semeia ódio entre as pessoas, porque a Bíblia diz que o pecado do ódio, né, torna a pessoa digna do inferno, né? Então, esse é o mal que a pessoa provoca no espírito e na alma de uma outra pessoa. Enquanto quando você mata alguém, você fere somente o corpo. Por isso que Jesus diz, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem enviar a sua alma para o inferno. Mas quando alguém contamina a sua alma, né, produzindo principalmente isso, porque Deus é um Deus de comunhão. Deus existe no meio de uma comunidade, né? De Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele nos mandou amar, Ele nos deu a capacidade de praticar uma das seus principais atributos, que é o amor. Porque Deus só pode ser amor se existe amor em Deus. Como existe amor se Ele não teria um objeto pelo qual amar? Então a Trindade Santa se ama entre si, né? E por isso criou o homem a capacidade de amar. E Deus é um Deus que ama o relacionamento, o amor de amigos, o amor de cônjuges, o amor de pais e filhos, o amor de irmãos na fé. Deus deseja que a humanidade, né, pudesse irradiar o seu amor, que todo mundo pudesse amar entre si, que se houvesse amor entre as nações, não haveria nações pobres, não haveria fome, não haveria nada dessas coisas ruins, porque nós amaríamos uns aos outros e buscaríamos as soluções para os problemas que nós temos recursos para solucionar, né? Então, o amor é o cumprimento de toda a lei, né? Então, se você deseja agradar a Deus, ame o seu próximo, e aí você vai estar aborrecendo o mal, né? Queridos, porque muita gente acha que está agradando a Deus através das suas práticas religiosas. Porque vou na igreja. Porque oro. Porque leio a Bíblia. E olha que tem gente que nem isso está fazendo, né? E olha que o povo de Israel tinha essas práticas e as levavam a sério, né? Se você abre, por exemplo, em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11... ele diz, Deus dizendo, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu um só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação, e também as festas das luas novas, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos,
escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As mãos cheias de sangue que representavam mãos cheias de pecado, né? Então, queridos, só que eles não deixavam de cultuar. Eles levavam seus sacrifícios ao Senhor, né? E muitas das vezes as nossas ofertas, o nosso louvor, a nossa caridade, a Bíblia compara essas coisas como sacrifícios de louvor, né? Mas do que adianta se você fazer essas coisas se não amar de fato, né? Paulo fala que não terá valor algum, né? E se você também não abandona uma vida de pecado, porque eles aqui faziam sacrifícios e Deus diz que estava farto, então Deus se fastia, né? Diz o texto que Deus não queria mais o povo pisando, né, no seu templo. Quem requereu vocês pisarem o pé aqui? Se é para vir dessa forma, fecha o templo, não precisam de vir, né? E diz, e vocês continuam a trazer ofertas vãs, quer dizer, a oferta não tem validade nenhuma. Tem gente que acha que tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, as portas dos céus vão se fechar e o devorador vai vir e maldição vai me atacar, enfim, vou ficar doente, meu dinheiro não vai render. Do que adianta se você não tem vida de obediência a Deus, né? A promessa de prosperidade vem junto com uma vida de obediência à palavra, tá? Então diz aí que Deus, ele diz que não pode suportar, né? Imagina Deus achando uma coisa insuportável. É um culto insuportável. Tem gente que acha assim, como esse culto está insuportável. Não, muitos cultos podem ter certeza que não é só você não. Deus também está achando a mesma coisa, né? Que o culto está insuportável. Não porque as músicas, né, ou porque a pregação está ruim, mas porque muita gente, no meio da congregação, está vivendo uma vida, né, totalmente alheia à vontade de Deus. E ele diz que não pode suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você vai junto, faz culto, começa a adoração, mas tem pecado no meio do povo. Adultério, fornicação, pornografia, mentira, inveja, orgulho e um monte de outras coisas aí que nós dizemos que é abominação para o Senhor. Aborrecem a Deus, né? Você está sendo um chato no mau sentido, né? Por causa de quê? De uma vida que não agrada a Deus. Diz a palavra aqui que quando estende as mãos, Deus tapa, o pai, a mãe está falando, e eles fecham o ouvido para não ouvir. Deus também faz isso. Por quê? Porque as mãos estão pingando sangue. Então, né? Pare de ser chato no mau sentido, né? E aborreça quem você tem que aborrecer realmente, né? Aborreça o mal, aborreça este mundo, aborreça a sua própria vida, né? Aborreça as pessoas que estão andando fora da vontade de Deus. Porque se Deus te manda anunciar a alguém que ela está andando no caminho mal e você não faz, né? Diz lá a palavra de Ezequiel, capítulo 3, 16 e 17, que este te coloca como atalaia sobre a casa de Israel. Se o justo se desviar do bem e começar a praticar o mal, né? E eu te mandar ir e você não for, o sangue dela eu vou requerer da sua mão, né? Mas se você for anunciar e ela deixar o seu caminho mal, né? Você ganhaste a tua alma. E se você anunciar e ele não se voltar para Deus, você pelo menos garantiu a salvação da sua alma. Por quê? Porque se Deus manda anunciar e eu não faço, eu estou em quê? Em desobediência e pecado contra Deus. Então, querido, muitas vezes Deus nos chama para aborrecer, sim, né, as pessoas que estão à nossa volta. Porque leais são as feridas, né, causadas por aquele que ama. Está lá em Provérbios 27, 5 e 6. Né? Mas enganosos são os beijos daquele que odeia. Né? Tem gente que prefere que aquele amigo interesseiro que dá um tapinha nas suas costas, vamos lá, vamos fazer isso, do que aquele amigo verdadeiro que te abre os olhos. Dê ouvido aos seus pais, dê ouvido aos seus líderes, dê ouvido ao seu pastor, porque essas pessoas querem de fato o seu bem, né? Embora muitas vezes pareça que estão estragando o seu prazer. É porque é sinal que o seu prazer, né, é um prazer que a Bíblia diz, né, que é contrário à vontade de Deus. Né? Então, queridos, prestemos atenção
nisso. A Bíblia fala que até o louvor se torna um barulho insuportável para Deus, por mais bonito que ele seja. Amós 5, 23 diz assim: acabem com este barulho das suas canções. Elas são um barulho que incomoda meus ouvidos. Não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam. Claro, isso aqui dá uma versão parafraseada, né? A Bíblia viva, tá? Mas falando assim, né? Falando exatamente isso. Por mais que as canções de vocês sejam belas, se não estiver vindo do fundo do coração, se não for uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, né? Deus vai ser para Deus como se fosse simplesmente barulho para os seus ouvidos, né? Então, queridos, decida a quem você vai aborrecer. Se você vai aborrecer o mal, se você vai aborrecer a sua própria vida, né? Quando Jesus diz para negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e o seguir. Tomar a cruz significa caminhar para a morte. Porque quem tomava a cruz estava indo para um lugar de crucificação. E muitas vezes você vai ter que negar os seus desejos ruins, seus desejos lascivos, impuros, né? Negar a si mesmo, né? Para poder o quê? Ser aquilo que Deus deseja que você seja. Né? Um novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento da verdade. Então, aborreça a si mesmo, aborreça o mal. Né? Seja o cara mais chato do mundo para o diabo. Né? Porque se assim não o fizermos, né? Jesus diz que aquele que se envergonha de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de Deus e dos anjos. Né? Então, queridos, não se envergonhem do Evangelho. Faça como Paulo, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Né? Então, por quê? Porque no fim, essa omissão pode ser fatal e você descobrir que aborreceu fatalmente a si mesmo. Né? No fim das contas, você vai produzir, você evita um aborrecimento agora, mas no final você vai provocar um aborrecimento dos aborrecimentos, que é estar longe do Senhor. Porque diz em 1 Timóteo 6,10 que muitos cristãos caminharam pelo caminho da ganância, caminharam pelo caminho, né, da idolatria às coisas deste mundo, amor às coisas deste mundo, e se desviaram da fé e se atormentaram, se aborreceram com muitas dores. Pessoas que perderam a vida nas drogas, perderam a vida e a saúde, né? Infelizmente, depois de terem se desviado do Senhor, né? Foram assassinadas por dinheiro, ou por drogas, por envolvimento com coisas deste mundo, né? Diz a palavra, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. É melhor nós vivermos pequenos aborrecimentos, mas que depois que passam, nós vemos, nos trazem paz, nos traz alegria, por saber que nós tomamos a decisão correta, nós fizemos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, né? E aí, quando mais agradamos a Deus, nós nos tornamos, sim, pessoas chatas, né? Podemos também nos tornar as pessoas mais chatas do mundo. Nós temos um outro concorrente que é Paulo, né? E eu estou concluindo falando um pouquinho sobre esse homem que foi um homem muito chato, né? Porque diz a palavra de Deus em Atos 17, versículo 6, que eles estavam indo pregar o Evangelho e aglomeravam pessoas em torno de si e incomodavam aqueles que viviam na idolatria. E diz a palavra, né, que os judeus incomodavam os judeus, incomodavam os idólatras. E aí, algumas pessoas, ao verem Paulo, ao verem os seus companheiros, né, de viagem, enfim, Silas e Lucas e outros companheiros que estavam com ele, disseram para os outros, né, que eis aí estes homens que transtornaram o mundo. Né, estavam falando assim, cuidado com eles estão transtornando o mundo. Né? Pessoas que conseguem virar de cabeça para baixo, né, o lugar onde eles estão, né, o lugar de trabalho onde eles estão, mas no bom sentido, né? A escola e a sala de aula onde... E Paulo foi conhecido como esse homem, esse agitador. Diz Atos 24,
Atos 24, versículo 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedição entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Né? Como a igreja ainda era chamada ainda do caminho, só há pouco haviam sido chamados de cristãos, mas ainda era um nome que ainda veio a se tornar famoso depois, mas eram chamados seitas dos nazarenos, aqueles que seguiam o homem de Nazaré. E Paulo foi falado a respeito dele. Olha, esse homem é uma peste, né? Vive aí provocando dissensões, no bom sentido, né? Levando pessoas a Cristo, a deixarem de viver uma vida inútil e fútil, né? Como diz a palavra de Deus. E aí ele foi chamado de principal agitador. Então nós temos aí um terceiro candidato ao homem mais chato do mundo. Quem para você foi o homem mais chato do mundo? Né? Foi Elias, que estava sendo o perturbador de Israel, mas não por causar mal diretamente, mas por meter o dedo na ferida e mostrar o que eles estavam fazendo e por que eles estavam passando aquilo? Será que foi João Batista que mostrava para os outros a hipocrisia, o pecado deles? Será que foi Paulo, né, que estava levando a luz do Evangelho, que ao chegar em lugares de treva, constratavam com toda aquela idolatria, com toda aquela coisa ruim, né, e viravam o mundo de cabeça para baixo, transtornavam o mundo, era um agitador, mas no bom sentido. Que esse tipo de chato nós possamos ser. Amém? Que Deus o abençoe. Amém? Nós